Estamos de volta no YouTube e nem tá acontecendo o Tour de France, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu vim falar um pouquinho sobre esse estudo aqui, que é sobre Big Gear, ou baixa cadência, ou como mais recentemente e talvez mais corretamente tem sido chamado treinamento de torque, que é quando a gente bota uma marcha bem pesada e sai da nossa cadência preferível, né, e anda por alguns momentos. Mas antes de falar sobre isso daqui, exatamente o que é Big Gear e os resultados desse estudo, que é um pouco surpreendente, eu preciso falar sobre o Tour de France 2025. E eu não vou falar sobre duelo Pogacar e Jonas, etc., mas vou falar que provavelmente, infelizmente ainda não é 100% certeza, mas provavelmente eu vá estar presente no Tour de France para assistir algumas etapas, as etapas finais de montanha, que são as principais, né? É onde vai ter aquele taquaraço final e a gente vai ver a emoção toda da definição do camisa amarela esse ano. É a previsão do Pernamole Fossati aqui. E se eu for, eu estou indo com a Solo Pro Tour, que é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, que é aquelas empresas, como várias outras pelo Brasil estão fazendo, de levar grupos para pedalar lá também. Então, assim, a ideia é termos um grupo pequeno de pessoas, não precisa ser muita gente, mas que as pessoas tenham noção de pedalar, porque a gente vai estar pedalando nas montanhas onde os pernas moles vão estar passando. Tá? Então a ideia é pedalar em algumas regiões da França, em algumas montanhas onde o Tour vai estar passando e depois assistir o Tour de France. Imagina que sonho, né? Por que ainda não é 100% certo? Porque eu tô quebrando tudo que é cofrinho aqui que tem para ver se eu consigo ir, tá? Mas enfim, se tu quiseres ir aí, se tiveres interesse, entre em contato com a gente, eu faço uma ponte, ou vocês falam direto lá com a Solo Pro Tour e vê com o Pietro lá sobre a possibilidade de ir, tá? E se por acaso tu tem uma marca, uma empresa, uma coisa assim, e se eu for e tu quiser estar vinculado nas postagens, em todo o barulho que eu vou estar fazendo por lá, tu entra em contato aí também que a gente faz alguma coisa aí nesse sentido e aí tu me ajuda aí para lá. Mas vamos lá, sobre Big Gear e esse estudo que eu vou botar o título aqui na descrição. Se quiser, copia e cola o título no Google, que tu vai acessar ele na íntegra, porque ele tá na íntegra, gratuito, na internet. Tá em inglês, mas hoje em dia a coisa mais fácil que tem, para quem não sabe inglês, é conseguir um tradutor aí, tu vai entender. Tá? Primeiro assim, quando a gente fala de Big Gear, muita gente romantiza essa questão de, tô fazendo um treino de força na bike. A gente sabe que a força que a gente gera, mesmo botando uma marcha muito pesada e fazendo um tiro máximo, não é exatamente aquela força que a gente gera na academia, com os exercícios tradicionais. Embora, aliás, tem um outro estudo que saiu essa semana, mensurando exatamente isso e viu que pode sim ser equivalentes as forças geradas num Big Gear com as forças e as adaptações geradas num treinamento de força na academia. Esse outro estudo eu ainda estou devendo aqui para vocês, tá? Vi só o resumo dele, então não vou falar muito sobre ele. Mas tradicionalmente, a força que a gente gera na bike é bem menor do que a força que a gente gera na academia, tá? E quando a gente fala de Big Gear, a gente tem que pensar que pode ser várias coisas, então tem que especificar bem o que é Big Gear, porque tem diferentes tipos. Eu posso fazer um treino de um estímulo super curto, de pouquíssimos segundos, numa marcha muito pesada, cadência de... Hoje em dia tem gente fazendo cadência de 30, tá, pessoal? Mas normalmente é 40, 50 de cadência, uma marcha super pesada, pouquíssimos segundos, tipo 10, 15, 30 segundos. Eu posso fazer Big Gear sendo um estímulo de 10 minutos, em uma determinada potência, num determinado torque, tá? Uma cadência de 40, 50 RPM, tá? Então, assim, não tem nenhuma definição hoje em dia de qual é o melhor torque para a gente fazer o Big Gear, qual é a melhor duração de esforço. Isso não tem nada definido em literatura científica, tá, pessoal? O que a gente tem é alguns relatos de vários treinadores de altíssimo nível, pessoas que estão dentro de equipes profissionais. Tem relatos de vários atletas e ex-atletas colocando o que eles faziam em termos de treinos desse tipo, tá? E pessoal, tô falando aqui de treinamento de torque. Hoje em dia, quem tem um medidor de potência tem a possibilidade de colocar ali no seu visor da tela do Garmin ou outro ciclo que utilize outro tipo de GPS, o torque gerado. Façam isso, tá, pessoal?
Não fique naquela só de botar uma marcha pesada e ficar fazendo uma força ali que tu nem sabe o quanto tu tá fazendo de força. Então, tudo que der para mensurar, pessoal, mensure, que a gente consegue ter a avaliação correta de que está melhorando ou não em determinado parâmetro. Então, o que eu recomendo? Primeira coisa, quem está fazendo ou gosta de fazer isso daí, se tem um medidor de potência, baixa lá da lojinha da Connect IQ, quem usa Garmin, quem usa o Wahoo ou outros, eu não sei bem como, mas deve ter como, e coloca na tela lá o campo torque, tá? Tu vais fazer uma determinada duração de estímulo e tu vai tirar um percentual desse máximo aí e vai dar os teus tiros, enfim, tá? Só uma dica aí. Buenas! Outra coisa que eu vou falar sobre cadência daí, não é exatamente sobre Big Gear, tá, pessoal? Porque assim, ó, tem um monte de estudos parecidos com esse aqui que eu vou falar, que não viu benefício nenhum de alterar a cadência preferível das pessoas. E o que é diferente no ciclismo em relação aos outros esportes que também são cíclicos, que também tem uma determinada cadência, como por exemplo, correr a pé. A gente corre a pé, se eu saio daqui para correr a pé 2 km, 5 km, 10 km, não interessa, eu saio numa determinada cadência que é preferível para mim. E essa cadência nos outros esportes, quando é a preferível para a pessoa, normalmente a pessoa escolhe a cadência que energeticamente é a melhor, é a que ela gasta menos energia. E no ciclismo isso não acontece, ao contrário dos outros esportes. No ciclismo, a gente pedala em cadências que energeticamente não são as mais favoráveis para o nosso organismo. A gente está gastando mais energia pedalando a 80, 90. Hoje em dia tem atleta profissional fazendo prova aí de quase 5 horas no 100 de RPM médio. E essa não é a cadência energeticamente falando melhor para o nosso corpo. A energeticamente, a que vai gastar menos energia é uma cadência que é bem mais baixa do que essa daí. A gente já sabe isso. Mas por que a gente escolhe cadências que não são as mais econômicas? Por conta de outros fatores, e o principal deles é desgaste muscular. E aí, uma das razões possíveis de que seja importante ou benéfico fazer treinos de Big Gear é justamente para melhorar essa questão neuromuscular, tá? É esse sinal do cérebro para a contração muscular, para o movimento de pedalada, que talvez melhore fazendo treinos de Big Gear. Não necessariamente para melhorar a força, embora a gente muitas vezes chame de treinamento de força na bike. Aliás, saiu um estudo recentemente agora que, dependendo de como tu faz o Big Gear, tô chamando aqui agora desse nome, né? Ou pode ser treinamento de torque ou treinamento de baixa cadência. Saiu um estudo agora, semana passada, que eles mostraram que, dependendo de como tu faz o Big Gear, tu melhora sim a força e, inclusive, em termos equivalente aos exercícios que a gente faz na academia. Tá? Um estudo bem legal. Depois eu posso trazer aqui para vocês. Mas vamos lá sobre esse estudo aqui especificamente. O que eles fizeram, o que eles encontraram? Pegaram um grupo de meninas ciclistas treinadas, mas é um treinado que em média elas faziam 10 horas por semana. Então, sim, tem muita gente que faz muito mais do que isso. E a gente sabe que o volume é importante. Também, assim, a questão de ser meninas, tá? Levem em consideração isso. 17 a 20 anos, levem em consideração isso. E fizeram uma periodização durante 8 semanas. Dentro dessas 8 semanas, eles dividiram em blocos de 4 dias. Dia 1, elas faziam sprints. Dia 2, fazia treinamento intervalado de alta intensidade. Dia 3, faziam longa duração em baixa intensidade. E dia 4 era descanso ativo. Vou dar uma detalhada melhor nisso, em cada um desses 4 dias. O dia de sprint, o que eles faziam? Eram sprints de 30 segundos de duração, no máximo que consegue, então, tá? Sprint é no máximo, vai lá e faz 30 segundos no teu máximo. Um grupo fazia na cadência preferível, o outro grupo fazia na Big Gear, na baixa cadência. O que era baixa cadência? 50, 60 RPMs. Começaram fazendo 8 repetições, 8 sprints, e ao longo das semanas aumentaram para 12 sprints. Dia 2, treinamento intervalado de alta intensidade. Eles aqui fizeram 4 minutos de duração do estímulo. Em que intensidade? 90 a 100% da Pmax, que é a potência máxima aeróbica obtida no final de um teste incremental. É provavelmente um pouco acima do FTP tradicional aí, tá?
4 minutos, então, nessa intensidade, um grupo fazendo na cadência preferível, o outro grupo fazendo em cadência de 60, 70%. Em subida, 60, 70 RPM, desculpa. Em subida, normalmente a gente faz Big Gear, em subida não precisa ser muito inclinada, quando ela é muito inclinada a gente faz ao natural Big Gear, né? A gente não consegue girar numa subida muito inclinada. Mas aqui eles fizeram entre 6 e 9% de inclinação, que já é o suficiente, tá? A pedalada não fica quadrada, né? Tu consegue executar bem o treino. Então, imagina 4 minutos fazendo Big Gear 60, 70. Um parêntese aqui, pessoal. Tem muito atleta profissional que faz Big Gear e fazem por volta de 10 minutos de estímulo e por volta de 30, 40 de RPM. O pessoal tá indo tão baixo quanto 30 de RPM. Sim, tem vários aí que eu vejo que estão fazendo isso daí, tá? Se tu nunca fez, tu vai começar a fazer, o que eu recomendaria? Não precisa fazer 10 minutos direto, obviamente, começa com poucos minutos e não precisa começar com 40 de RPM, começa com 60, 70, como foi aqui, porque a sobrecarga para articulação, ela aumenta muito comparado com a tua cadência preferível aí, tá? Então, mesmo que tu faça poucos minutos, te liga aí para não te machucar, tá? Dia 3 aqui do treinamento das meninas, que é o de baixa intensidade. O baixa intensidade é, na verdade, a intensidade equivalente ao limiar ventilatório 1. Então, se não sabe o que é isso, é a zona 2 bem definida, como eu já falei lá no meu Instagram várias vezes, de como se define as zonas de treinamento. Não é tirando um percentual do FTP ou tirando um percentual de frequência cardíaca máxima. De 150 a 180 minutos ao longo das semanas. Então, no máximo 3 horinhas aí rodando de boa, entre aspas, sabe? Porque não é tão de boa assim. O de boa mesmo é no dia 4, que é a recuperação ativa, que eles faziam 1 hora, 1 hora e 20. Em que intensidade? 20% a menos de watts da intensidade equivalente ao primeiro limiar. E por que eu tô falando bastante desse estudo? Porque, cara, o grupo que fez o Big Gear melhorou muito mais do que o outro. Isso não é comum na literatura. Assim como tem esse estudo aqui mostrando que deu benefício para as meninas fazerem Big Gear, tem vários outros, eu poderia estar falando de vários outros estudos aqui similares que não mostraram benefício. Mas tá aí o estudo, eu queria falar sobre ele, eu ia fazer uma postagem lá no Instagram, mas eu acho que assim, as postagens às vezes a gente não consegue passar tudo, né, que tem, de resultado e de interpretação que a gente tem sobre essas questões assim do Big Gear, tá? Só especificando aqui, ó, eles melhoraram mais em termos de VO2 máximo, limiar ventilatório 1, limiar ventilatório 2. Então, tudo que é medida que importa realmente para desempenho, provavelmente, porque eles não mediram desempenho, né? Mas mediram esses parâmetros fisiológicos aqui que estão muito correlacionados com desempenho. Então, tudo foi melhor no grupo de Big Gear. Tem que sair fazendo por aí? Não tem? Acho que depende de cada um. Tem muita coisa em treinamento que tem algumas pessoas que são muito respondentes, tem outras pessoas que são não respondentes, tá? É muito provável que um grupo de meninas treinando 10 horas por semana, que não estão fazendo treinos de força fora da bike, vão responder muito mais a um treino de Big Gear do que uma pessoa sexo masculino, um cara que já é mais mesomorfo, né, que tem muito músculo, que já faz treinamento de força fora da bike, que a gente sabe que é importante também. Então, assim, se tem que fazer, se não tem que fazer, tem que avaliar cada caso. E, de novo, pessoal, mensurem tudo que vocês conseguirem mensurar dentro das questões de treinamento, tá? Então, treinamento de Big Gear, hoje em dia, a gente consegue mensurar. Mensurem o torque efetivo que vocês estão fazendo, seja lá qual foi o tipo de treino que foi prescrito ou que vocês estão, vocês mesmos planejando aí de executar, tá bem? Eu, particularmente aí falando de mim, apesar de acompanhar isso aqui da literatura, né, há muito tempo e ver que a enorme maioria dos estudos não indica benefício de fazer Big Gear, eu sempre incluí um pouquinho de treino de Big Gear, principalmente nessa época do ano, no início do ano, da temporada, porque eu vi assim, olha, se tá todo mundo fazendo, se os atletas profissionais fazem, não é porque a literatura está indicando, não está conseguindo demonstrar o benefício que eu não vou fazer.
Não ia ser estúpido o suficiente para fazer isso, porque assim, piorar na bike provavelmente eu não iria. Então eu sempre colhi, mas assim, confesso que eu nunca fui muito fã de fazer vários minutos de Big Gear. Até porque eu não tenho subidas aqui que eu vou levar muitos minutos aqui onde eu moro, né? Não tenho como fazer 10 minutos em subida aqui. O máximo que eu tenho aqui provavelmente é por volta de 5 minutos. Mas eu nunca fui muito fã de fazer esses mais longos de vários minutos. O que eu sempre fiz, foi os estímulos bem curtos, no máximo que eu consigo, né? 5 segundos, 15 segundos, 10 segundos, 30 segundos, por aí, né? Numa marcha bem pesada. Aliás, estamos no início de janeiro. Se vocês quiserem lá no Instagram de Walter Van Aert, tem um carrossel que ele está fazendo um Big Gear, que é provavelmente poucos segundos na intensidade máxima. E no Instagram do Carapaz, ele também postou semana passada, ele fazendo um Big Gear, que é um pouquinho diferente desses aqui, que é de arrancada, né? Então ele está arrancando numa marcha bem pesada até conseguir fazer uma cadência um pouco mais alta. Quando ele consegue fazer a cadência mais alta, ele para, que é outro tipo de treino. Tá bem, pessoal? Então era isso, foi um vídeo diferente aqui. Comentem aí se gostaram, se não gostaram, a reflexão um pouquinho sobre Big Gear. E não esqueçam, né? Solo Pro Tour, e se alguém porventura está pensando em ir para o Tour de France ou, né, algo similar, entre em contato aí com a gente. E deem sugestões se vocês gostaram ou não de outros assuntos que eu possa estar vindo trazendo aqui no YouTube, conversando. Um deles que eu já pensei e eu estou há horas para vir aqui falar é sobre os medidores de potência. Os diferentes medidores de potência que a gente tem no mercado, a validade deles e como eles se comparam entre eles. Tem uns estudos bacanas que dá para trazer informação aqui para vocês. Valeu, até mais!